Mas aqui a gente vai se apegar nessa aula ao grande fator da personalidade que importa para depressão, que está ligado à depressão. E esse grande fator é neuroticismo. E calma que eu vou te explicar o que é uma pessoa com a personalidade com alto grau de neuroticismo. Basta agora você saber algo importantíssimo para o resto da nossa aula. Neuroticismo, quando alguém tem uma personalidade com alto traço de neuroticismo, isso está provado por vários e vários estudos que alguém com alto traço de neuroticismo tem uma chance muito maior de desenvolver depressão e ansiedade ao longo da vida. E que uma pessoa com alto traço de neuroticismo não só tem a chance maior de desenvolver uma depressão ao longo da sua vida, como o tratamento costuma não funcionar tão bem para essa pessoa e ela tem uma tendência a ter várias depressões repetidas. Então é óbvio que é um traço que a gente precisa olhar com muito cuidado. Se você tem esse tipo de personalidade com alto traço de neuroticismo, vamos precisar olhar para isso, como que vai melhorar, como que vai fazer para que isso diminua e, consequentemente, você consiga tratar a depressão com mais eficácia e não mais ter depressão. Mas para a gente começar a conversar sobre o que é o traço de neuroticismo, vamos fazer uma definição breve aqui comigo do que é personalidade. A gente viu que você consegue instintivamente saber a personalidade das pessoas ao seu redor, apesar de às vezes você não ter as palavras para descrever o que é que você está avaliando. Mas personalidade é uma forma mais ou menos estável de lidar com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Então é uma forma mais ou menos estável, porque isso pode mudar um pouco ao longo da vida, apesar de não mudar tanto assim, que a pessoa percebe o mundo, interage com o mundo e com as outras pessoas ao seu redor. Essa é uma das definições de personalidade e guarda isso com você. E uma personalidade tem traços que costumam ser estáveis ao longo da vida. O que eu quero dizer com isso? Que se você vê uma pessoa que é muito extrovertida, conversa muito, sociável, para frente, chama atenção e tudo, provavelmente ela vai ser assim na infância. Quando você vai ver na adolescência, ela continua extrovertida. Quando você vê na idade adulta, ela continua extrovertida. E quando eu vejo ela idosa, ela continua extrovertida. Veja só como extroversão é um traço de personalidade que tende a estar estável ao longo de uma vida inteira. Porque se não fosse mais ou menos estável, eu não poderia falar que é um traço de personalidade, se mudasse o tempo todo. Mas não é verdade, as pessoas têm personalidades razoavelmente estáveis ao longo da vida. Sendo que, é claro, é possível sim mudar em parte a sua personalidade ou características da sua personalidade. É para isso que a gente vai amadurecendo ao longo da vida, é para isso que existem terapias específicas com psicólogos para que você amadureça certos aspectos da sua personalidade. Mas, em geral, você não muda 180 graus, você não muda assim, eu sou completamente extrovertido, agora eu vou virar totalmente introvertido. Isso não costuma acontecer. E agora que você já entende melhor o que é personalidade, agora que você já sabe até o nome da teoria científica mais conhecida sobre a personalidade, ou mais aceita no meio científico, que é a teoria da personalidade, 5 grandes fatores, agora você já sabe qual que é o traço da personalidade que mais se associa à depressão e ansiedade, que é o neuroticismo. Chegou a hora de eu te explicar o que é verdadeiramente esse tal de traço de neuroticismo. Vamos lá aprender o que é esse tal de traço de neuroticismo. Traço de neuroticismo na personalidade de alguém é o reino das emoções negativas. Esse daqui é o reino das emoções negativas do ser humano. E por emoções negativas, eu estou falando de quê? Eu estou falando de dor. Dor é uma emoção negativa, não é verdade?
Dor é simplesmente um sinal fisiológico que está te indicando que existe um dano ocorrendo naquele momento. Dor é muito importante. Excesso de dor é péssimo para o organismo. Mas dor como sinal de alerta que um dano está ocorrendo ao organismo é muito importante. Você tem outras emoções negativas, como a frustração, por exemplo. O que é frustração? Você está caminhando de A a B no seu objetivo e você é bloqueado no meio desse caminho. Ou tem uma emoção negativa que é o desapontamento. O que é isso? Você está caminhando de A a B, quando você chega em B, não é nada daquilo que você esperava. Você fica desapontado com aquilo. Existe também uma emoção negativa chamada luto. O que é o luto? É a perda de algo. Existe emoção negativa que é a ansiedade. O que é ansiedade? Falando sobre isso. Que emoção negativa é essa quando você fala que está ansioso? É o quê? Uma expectativa de dano. Você antecipa, você fica numa expectativa que vai receber um dano, algo danoso para o organismo, você fica ansioso, daquela forma ansiosa. Então, existem várias emoções negativas básicas que o ser humano pode ter. E esse traço de neuroticismo é o reino dessas emoções negativas. Vamos compreender isso de uma forma mais simples ainda? Neuroticismo se divide em dois grandes aspectos. Um é passividade e depressão, e o outro eu já vou contar para você. Primeiro, vamos fazer esse de passividade e depressão. Esse aspecto de neuroticismo vai ser bem compreendido de maneira muito fácil quando eu te falar 10 frases que estão associadas a isso de uma pessoa que tem alto aspecto de neuroticismo, de passividade e depressão. Eu vou falar essas 10 frases e você vai pensando aí na sua cabeça que nota você daria para você mesmo ou para aquela pessoa que você conhece, que tem depressão ou ansiedade. Lembrando que isso daqui eu estou falando de personalidade, não é durante a depressão. Porque durante a depressão isso vai acontecer. Eu estou falando ao longo da vida toda da pessoa. Ela era assim na infância, na adolescência, como adulto, como idoso. Tá bom? Vou te falar 10 frases que estão associadas ao aspecto de passividade, que está dentro do traço de neuroticismo, e tudo vai ficar muito mais fácil. Olha só. As 10 frases associadas a isso, dê uma nota de 1 a 10 para você mesmo, para sua personalidade. 1 é quando você não concorda nada e 10 é quando você concorda muito com isso. Vamos lá, frase número 1. Eu fico com muitas dúvidas sobre as coisas. Frase número 2. Frequentemente me sinto triste. Frase número 3. Não me sinto confortável comigo mesmo. Frase número 4. Eu frequentemente me sinto para baixo. Frase número 5. Eu me sinto ameaçado facilmente. Frase número 6. Eu me preocupo com muitas coisas. Frase número 7. Eu sou facilmente desencorajado. Número 8. Eu fico envergonhado facilmente. Número 9, eu fico com medo de muitas coisas, eu tenho medo de muitas coisas. Número 10, me sinto sobrecarregado por eventos, acontecimentos na minha vida. Essas são 10 frases que estão associadas ao aspecto de passividade do traço de neuroticismo. Se você deu muita nota acima de 8, 9, 10, conta aí para mim. Coloca aí nos comentários assim, ó. Eu tirei nota alta nesse. Eu tirei uma nota acima de 8, acima de 80, acima de 90. Conta aí para mim nos comentários como que você se saiu nesse primeiro traço de passividade. Como você está vendo, pessoas que costumam responder positivamente, concordar muito com todas essas frases quando analisam a própria personalidade, são pessoas com alto traço de passividade ou depressão, que é o nome do aspecto, mas não confunda com a depressão clínica, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de um traço de personalidade. Pessoas que concordam muito com todas essas 10 frases, pensa que ela tem um aspecto de passividade na sua personalidade muito alta. Pessoas que não concordam nada com isso,
com nenhuma dessas 10 frases aqui, são pessoas com baixo traço de neuroticismo no aspecto passividade. Mas eu prometi para você que eu falaria sobre 2 grandes aspectos do neuroticismo. Por enquanto, a gente falou sobre passividade, que tem a ver com o quê? Pensa que um animal está sendo ameaçado por um predador. Como que ele fica? Congelado, paralisado de medo. Você provavelmente já viu isso. Vem chegando um caminhão, por exemplo, lá num filme, e o cervo ou o animal que está na frente do farol do caminhão fica paralisado de tanto medo. Esse traço de passividade, esse aspecto de passividade na personalidade tem a ver com essa reação de congelar, de paralisar frente a uma ameaça. Pessoas com alto traço de passividade na sua personalidade têm muito esse aspecto de frente a uma ameaça real ou imaginada, ela fica paralisada de medo, ela fica congelada de medo, por assim dizer. Tá bom? Então, vamos para o segundo aspecto de neuroticismo. Vocês vão perceber que esse segundo aspecto se chama volatilidade. Volatilidade é o segundo aspecto de neuroticismo e ele tem a ver agora não com paralisar em frente à ameaça, ele tem a ver agora com agressão defensiva. Então vem um predador, vem uma ameaça e a pessoa faz o quê? Ela agride para afastar e se defender. Defender sua própria vida, defender a si mesmo. Volatilidade tem mais a ver com esse aspecto. Vamos ver quais são as 10 frases associadas à volatilidade para que você tenha uma ideia melhor do que eu estou te falando? Lembrando que novamente a gente vai fazer aquele exercício. Cada frase que eu falo, pega papel e caneta aí e anota de 1 a 10 qual nota você daria para você ou para alguém que você conhece para cada uma dessas frases. 1 é quando você discorda completamente e 2 e 10 é quando você concorda completamente com isso. Tá bom? Vamos lá para essas 10 frases? Vamos lá. Volatilidade. A gente quer ver frase 1. Eu fico nervoso facilmente. Frase 2. Eu me sinto irritado com frequência. Número 3. Eu fico triste facilmente. Número 4. Eu não mantenho as minhas emoções sob controle. Eu não mantenho as minhas emoções sob controle. É a frase 4. Frase 5. Eu mudo muito meu humor. Frase 6. Eu frequentemente perco a compostura. Frase 7. Eu sou uma pessoa cujo humor muda muito facilmente. Frase 8. Eu fico incomodado facilmente. Muita coisa me incomoda. Frase 9. Eu fico agitado facilmente. E a frase 10 é eu fico inquieto facilmente. Pronto, agora você tem 10 frases associadas ao aspecto de volatilidade. Você vê como é diferente? Quando a gente estava falando do aspecto de passividade, tinha mais a ver com medo, dúvida, incerteza, paralisia frente à ameaça. Quando a gente está falando do aspecto de volatilidade da personalidade de alguém, isso tem muito mais a ver com irritabilidade, mudança de humor, é de reagir muito desproporcionalmente ao estímulo externo. É aquela pessoa que você fala uma coisinha pequenininha que você nem está dando muita atenção e ela já faz aquela cena. Ela já responde com aquela irritabilidade imensa e briga muito, né? E você olha e fala, nossa, isso está totalmente desproporcional ao que está acontecendo. Faz uma tempestade em copo d'água, porque é uma pessoa mais hipersensível, que está começando a enxergar a ameaça até onde não tem, que sente insultada até quando insulto nenhum foi feito. Essa pessoa é o tipo de pessoa que tem alto traço de volatilidade, que você precisa pisar em ovos perto dessa pessoa. Ou talvez você mesma seja essa pessoa com alto traço de volatilidade. Agora você está se descobrindo, está entendendo o que é na sua personalidade que faz com que você reaja de maneira desproporcional
ou fique enxergando que os outros estão querendo te fazer mal, ou que de alguma maneira estão te insultando ou te desrespeitando, quando na verdade nada daquilo está acontecendo. De repente você está gritando, está quebrando prato, etc. Se, claro, tiver um alto traço de volatilidade.